Para você que acompanha o portal O Convergente, hoje a gente está fazendo o quadro Debate Político e a gente tem aqui o vereador François Matos. Tudo bom, vereador? Tudo bom, muito obrigado, pelo convite do portal Convergente e também desejo uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. A presença do vereador aqui, além dele falar um pouco sobre o trabalho dele na Câmara Municipal, é o assunto, digamos que, do momento, né? Essa semana passada, na verdade, né? Entrou em vigor a lei sobre a questão das sacolas plásticas no supermercado. E aí, muita gente não está entendendo o que é de fato, o que tem que ser feito, muita gente reclamando. Algumas mudanças já foram propostas, né, na Câmara Municipal, e aí a gente vai conversar um pouco com o vereador sobre isso. Então, para a gente iniciar, vereador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi, né, para vocês essa repercussão, tanto negativa como positiva, porque a gente acredita assim, que tem os dois lados. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi essa repercussão e o que de fato diz a lei. Toda mudança de costumes gera um impacto na sociedade. Isso a gente pode ver na história com a lei que proibiu você andar no carro, conduzir um carro ou estar em um carro sem o cinto de segurança. Na época, se você for pegar a reportagem e todas as matérias que saíram, boa parte era negativa. Quer dizer que as pessoas vão andar amarradas no carro agora? E com o tempo as pessoas entenderam que a lei era benéfica e era justamente para a própria segurança. E depois teve uma aceitação geral. A lei do fumo também em estabelecimentos fechados, em locais fechados, também teve críticas até de quem não fumava, justamente porque estava tirando o direito das pessoas. Então é normal esse tipo de reação, mas a lei não é inédita, esse tipo de lei, semelhante a esse tipo de lei, já ocorre em vários estados do país, o Rio de Janeiro, o nosso estado vizinho, Pará, já tem lei parecida, e lá também é cobrado, o saco plástico é cobrado. O que a gente precisa entender é que muitas pessoas falam que antes o saco plástico, a sacola plástica, era doada pelo empresário. E, na verdade, nunca foi. Não existe, nenhum empresário doou sacola plástica para você. O que houve, de fato, era que a sacola plástica, o valor dela, estava embutido no preço dos produtos. E você pagava da mesma forma, você estava pagando pela sacola plástica. Agora, o preço vai ficar visível para você, justamente para que a sociedade reflita sobre isso. Porque esse fator é para que você abandone o saco plástico e comece a adotar sacolas reutilizáveis. Só para dar um dado, porque a gente fala muito de teoria, mas é importante ter dados disso. Então, nós temos que comparar onde a lei já foi aplicada há mais tempo, que é o exemplo do Rio de Janeiro, que também acabou com os canudinhos plásticos. Se você for no Rio de Janeiro e pedir um coco na praia, vão te dar um canudo de papelão. Então, é um estado de referência em leis de proteção ambiental. Lá, eles fizeram um levantamento que apenas em 2 anos da lei, retiraram de circulação mais de 4 bilhões de sacolas plásticas. É muito, é muito. Porque as pessoas vão desistindo de utilizar a sacola plástica. Não é o que muitos imaginam assim. Eu vou continuar comprando da mesma forma. Boa parte da população não vai pensar assim. Ou não vai gostar, que é o que de fato está acontecendo, da cobrança, mas já vai utilizar outras situações, como caixas de papelão, comprar a sacola reutilizável, que essa é a grande definição da lei, porque a lei, no seu parágrafo 1º, já diz isso, que proíbe a distribuição gratuita para estimular o uso de sacola reutilizável. Então, é isso que a gente precisa pensar. Manaus não tem um igarapé que não esteja poluído. Convido qualquer morador de Manaus a ir qualquer igarapé e dizer que aquele igarapé não é poluído. Na verdade, nós temos um passivo, uma dívida ambiental muito grande. E essa lei já veio com atraso na nossa região. O senhor falou dessa questão do meio ambiente, que o objetivo é, na verdade, deixar de usar. E o que muita gente
parece que não entendeu. Mas o senhor acredita que, de repente, a lei tem alguma brecha que acabou estimulando o comerciante ao invés de... Porque parece que até os próprios empresários não entenderam que a ideia é não usar. Tanto que está sendo cobrado, como o senhor bem explicou, já é cobrado, assim como outras coisas que a gente usa, não fica ali explícito, né? Que está sendo cobrado, mas de certa forma já é, com imposto, com uma série de fatores. Mas parece que o empresário não entendeu que a ideia é estimular o consumidor a não usar, e sim está cobrando. Como é que vocês estão vendo isso? Está sendo feitas as alterações? Vai ter algum ponto nas alterações para deixar isso bem claro, tanto para o consumidor como para o empresário? Sim, essa é uma grande preocupação nossa. Nós percebemos isso nos primeiros dias da lei, e foi justamente isso, essa cobrança absurda por parte de alguns comerciantes, por parte de alguns supermercados, não são todos. Não, sim. Mas isso realmente aconteceu e precisa ser revisto. É claro que a Câmara não tem como regular preço, é inconstitucional. Eu não tenho como determinar o preço de um serviço que você presta ou de um produto que você está vendendo. Mas os absurdos podem ser combatidos. A própria CDL teve uma coletiva de imprensa com vários órgãos da imprensa e chamou o PROCON e chamou a Secretaria de Meio Ambiente, que são os órgãos responsáveis pela fiscalização, para que a lei fosse fiscalizada. Nós ainda vamos continuar com esse diálogo, essa conversa com a Associação Comercial do Amazonas, com a CDL, para tentar ajustar essa situação e não gerar antipatia na população, porque a lei realmente é benéfica. A gente se compara muito à Europa, Estados Unidos, e muita gente fala assim, não, mas eu não moro lá. Por que você está fazendo uma lei baseada em uma população que tem outra cultura? Mas tem até país da África. Tem país na América do Sul. O Chile, há muito tempo, já aboliu isso. E a finalidade dessa lei é justamente acabar com as sacolas plásticas, mesmo as biodegradáveis. Porque até as biodegradáveis, é importante que se diga para a população, elas têm um tempo de decomposição considerável, são vários anos. A sacola plástica comum leva de 400 a 600 anos a sua decomposição. Isso significa dizer, só para ter um comparativo, que se Álvares Cabral viesse no Brasil e no descobrimento deixasse sacola plástica, hoje nós teríamos acesso à sacola plástica que ele deixou naquela época. Então não é algo simples, não é algo que a gente deve deixar para depois. Talvez a próxima geração não tenha oportunidade nem de ver o igarapé. Eu fui uma criança que utilizei o igarapé da ponte da Bolívia, pulava água gelada, as famílias se reuniam lá, como vários igarapés de Manaus. E hoje não existe mais isso. Esses igarapés estão mortos. E muitos outros vão morrer se não fizermos nada. Agora, tem uma mudança de hábito, tem uma mudança de postura e de consciência. E agradeço a oportunidade, porque só assim a gente consegue informar e não desinformar, como muita gente está fazendo com a população. É justamente isso. Existe uma série de conflitos de informações, né? Hoje, diferente de alguns anos, a gente tem as redes sociais aí um diz uma coisa, outro diz outra coisa, por isso que a gente fez o convite, né, para o senhor vir. Inclusive, explicar que o vereador, ele é autor da lei, né? Coautor da lei, né? Junto com a vereadora Glória Carratti, né? Então, por isso que a gente fez o convite aqui, para ele vir justamente para a gente explicar, né? O objetivo, as mudanças, todas as dúvidas aí que a população está tendo. Inclusive, eu queria aproveitar, a gente colocou uma pergunta, uma enquete, né, no nosso Instagram, e aí alguns internautas fizeram algumas perguntas relacionadas às mudanças. E aí eu queria aproveitar e já perguntar do senhor. Uma das perguntas foi justamente sobre essa questão das sacolas retornáveis. Ela colocou aqui retornável, mas é essa questão da biodegradável, né? Se elas vão ser, se a mudança, as alterações na lei, se especifica que elas vão ser distribuídas gratuitamente pelos estabelecimentos. E a outra pergunta
é se a lei é válida para todos os tipos de estabelecimentos comerciais, não só os grandes supermercados, tanto como padaria, comércio de bairro. Tem alguma coisa nesse sentido? Já tinha? Como é que está isso daí? Sim, nós fizemos algumas adaptações à lei, justamente para ter esse tempo de adaptação da população, e as sacolas biodegradáveis poderão ser entregues para a população segundo essas novas alterações. A sacola plástica comum, não. Ela continuará sendo cobrada. O que a gente precisa combater é o abuso, é quando eu coloco um preço absurdo, como várias pessoas colocaram, que o preço, inclusive, da sacola reutilizável, que está por volta de R$3, passou a 5, passou a R$6. Então, a conscientização não é só da população, a conscientização é do próprio empresário. Ele precisa perceber que essa lei não foi criada para que ele lucre. Essa lei foi criada para que nós eliminemos as sacolas plásticas. E a meta é que até 2023, Manaus vai ser, a exemplo de outras cidades e outros países, uma cidade que vai abolir as sacolas plásticas das suas ruas. Tem algum, o senhor falou que tem alguns lugares que já tem, né, já tem essa lei, já funciona. Essa questão de adaptação é uma coisa que a gente observa em várias situações. A gente até conversando antes da entrevista, a faixa azul foi um exemplo, né, que muita gente criticou no começo e hoje você não vê mais, né? Você vê funcionando direitinho. Então, de fato, precisa adaptação da população nesse sentido também, tanto da população como dos empresários. O senhor acha assim, que mais ou menos é uma coisa que pode demorar muito, ou é uma coisa a longo ou médio prazo, na sua opinião? Isso depende muito da informação, né? A gente precisa informar, por isso que eu estou indo nos portais, não dá tempo de ir em todos, porque os convites são muitos, é um assunto do momento, mas aquilo que eu posso, e divido com a vereadora Glória Carratti, essa tarefa, eu estou informando, porque só através da informação que as pessoas percebem o real sentido, que muitos foram direcionados apenas ao preço. Quer dizer que a sacola que antes era entregue gratuitamente, que nunca foi gratuito, não poluía, mas essa que é comprada por nós polui. A lógica não é essa. A lógica é que você, ao pagar a sacola, vai começar a refletir sobre o impacto dela no meio ambiente, inclusive no bolso, e vai começar a utilizar formas alternativas em relação às compras. Eu não estou falando você, todos nós. Essa mudança precisa ser da sociedade. A sociedade tem que lutar por isso. Eu já esperava que não seria fácil, eu já esperava que teria uma reação negativa, eu assumo os meus atos, eu sei que eu estou do lado certo da história, porque já existe exemplos como esse em todo o país tem cidades, às vezes estados inteiros, e que tem resultados fabulosos. No Rio de Janeiro foi feita uma pesquisa e constatou que 70% da população do Rio de Janeiro, o estado, já utiliza a sacola reutilizável. Então isso é uma mudança de comportamento, de postura em 2 anos. Nós acreditamos que Manaus não vai ser diferente. Claro que cada cidade, cada região tem a sua questão peculiar, mas que nós vamos ter bons resultados até que na modificação, na implementação de mudanças na lei, a gente chegue à eliminação completa das sacolas, mesmo as biodegradáveis. Isso vai acontecer e a gente precisa lutar por essa mudança. Com relação aos pequenos e médios comércios, empreendimentos, a modificação, ela isenta a princípio, mas coloca um prazo de 6 meses para que só tenha sacolas biodegradáveis, tanto grande ou pequeno, qualquer porte, só tenha biodegradável. E o próximo passo é a extinção total de todo tipo de sacola. Só vai ter a sacola reutilizável, a caixa de papelão, a sacola de papel, que não são tão poluentes quanto a nossa sacola plástica, que é comum ver em Manaus, entupindo os bueiros, presentes nas nossas águas, tanto nos igarapés como nos rios, e que a gente realmente precisa acordar.
O senhor falou muito dessa questão dos igarapés, que é uma realidade, né, daqui da nossa capital. Inclusive, na semana passada, a Secretaria de Limpeza recolheu toneladas, né, de lixo, que é uma coisa recorrente todos os anos, quando o rio enche, seca, sempre tem isso, que inclusive gera um custo, né, altíssimo para a prefeitura, que poderia ser investido em outras coisas, né? É só a gente fazer uma pesquisa que a gente consegue identificar essas informações. E aí eu queria entrar na questão, o que motivou? Foi essa questão do olhar por Manaus nesse sentido dos igarapés? Que outros pontos que motivou aí a iniciativa de fazer esse projeto? Sim, que hoje já é uma lei, né? É uma pergunta importante. Eu sou do Partido Verde, fui membro do Greenpeace, não sou um ambientalista radical, eu acho que deve ter desenvolvimento, não é possível você deixar uma árvore em pé e as pessoas passando fome. Então, é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Os ambientes coexistem e contribuem para uma melhoria. É assim que eu penso a preservação ambiental. A questão da sacola, a gente já tem um estudo de muitos anos que isso está avançando em vários países. No Canadá, agora nesse ano, vai ser proibido qualquer plástico de uso único, até qualquer plástico descartável. Isso inclui colher descartável, os talheres descartáveis, pratos descartáveis, copos descartáveis. Garrafinha também? Tudo que for descartável hoje no Canadá, também a União Europeia está na mesma situação. Nesse ano vai proibir o uso de itens descartáveis. E aqui em Manaus eu também tenho leis que estão tramitando. As pessoas conheceram a primeira que foi aprovada. Mas nós temos leis restritivas ao copo descartável, que é um sonho meu, assim como canudo, como outro, que seja abolido, porque nós temos materiais substitutivos. A própria sacola plástica tem a sacola biodegradável e tem aqui, é muito melhor, que é o objetivo da lei, a reutilizável. Como as nossas mães, os nossos pais, os nossos avós faziam, iam para a feira, iam para os mercados com a sua sacola plástica. Mas com a evolução da sociedade, a sacola comum se tornou um item prático. E essa praticidade acabou enraizando nos nossos hábitos, nos nossos costumes. E a gente precisa agora tirar, porque o dano está aí e é preciso fazer alguma coisa. O senhor falou da lei dos canudos, né? Tem uma proposta sua tramitando na CMM? Tem. Já faz um tempo, né? Já faz um tempo, mas foi aprovado pelo deputado Serafim Correia uma proposta já proibindo os canudos. Isso, antes da Câmara. Antes da Câmara. A minha era anterior, mas a dele conseguiu tramitar com maior rapidez e foi aprovado. Então, eu parabenizo o deputado Serafim Correia pela proposta. É assim que a gente vai mudar a sociedade. Então no caso, como já tem a lei estadual que abrange também a capital, ela essa proposta na CMM ficou de lado, então? Porque Sim. É uma coisa que já determina também, né? Apesar de ser Assembleia Legislativa, já determina uma... Sim, validade em todo o Estado. Então, a gente parabeniza qualquer ação desse tipo, mas tem outras leis em tramitação que já restringem outros itens, que são tão danosos quanto a sacola plástica. Eu queria que o senhor exemplificasse alguns, mas antes eu queria perguntar, é difícil de aprovar essas propostas relacionadas ao meio ambiente? Porque, assim, o meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente, a gente não vê muitos parlamentares falando. Hoje já se fala mais um pouco sobre isso, né? Porque, enfim, a gente tem uma série de fatores aí que influenciam, de um modo geral, né, na nossa vida. A crise hídrica aí que a gente provavelmente vai enfrentar e alguns lugares já estão enfrentando é consequência de danos ambientais, né, segundo os especialistas. Mas a gente não vê muitos parlamentares, seja na Assembleia, na Câmara Municipal, no Senado, falando muito sobre essas questões do meio ambiente, que é uma coisa que nem o senhor falou. É uma coisa ali, tem coisas que a longo prazo vão causar danos muito maiores. É difícil aprovar esses tipos de projetos na Câmara Municipal, no caso, que é onde o senhor atua? Sim, a indústria plástica, claro que tem o seu lobby, tem os seus interesses e sempre é difícil. Até porque, quando a gente fala de materiais substitutivos, geralmente eles são mais caros.
um copo de papelão, ele é mais caro que um copo plástico. O copo plástico é uma facilidade, você compra em grande quantidade, é um preço pequeno. O canudo de papelão também é mais caro que o canudo plástico, e assim por diante. Então, isso já tem uma dificuldade, porque a sociedade ela precisa, de uma forma geral, pagar esse preço para que a gente consiga conservar as nossas matas, os nossos rios, a nossa fauna. Olha que coisa interessante, olha outra pesquisa. Mais de 70% dos peixes, uma pesquisa da Universidade do Pará, recente, alguns anos atrás, pegou que mais de 70% dos peixes que foram encontrados em uma determinada bacia hidrográfica da região estava com microplásticos. Eles ingeriram microplásticos. Acho que eu vi alguma coisa E nós somos consumidores, está na nossa cadeia alimentar. Já tem outra pesquisa que diz que boa parte dos seres humanos, um percentual grande da sociedade humana, tem microplástico na sua corrente sanguínea, altamente cancerígeno. Então, esse não é um problema para a gente deixar para depois. Todos os dados estão nos indicando que é algo alarmante, que precisa ser feito alguma coisa, que vai mudar a postura, que vai incomodar, que vai ficar mais caro, mas a gente precisa fazer alguma coisa. O senhor acredita que, saindo um pouco do âmbito da política, de certa forma, né, que na verdade tudo é relacionado, né, à política, a gente precisa ter mais intensificar mais a questão da educação ambiental, porque assim, é difícil mudar hábitos, né? Se você for pegar uma pessoa de 60 anos, 70 anos, você mudar o hábito daquela pessoa. Então, tem coisas, o uso da sacola, por exemplo, é uma coisa que vai prejudicar, a longo prazo, como eu falei. É preciso ter mais iniciativas, ter leis voltadas a essa questão da educação ambiental, na sua opinião. Como é que o senhor vê isso? Sim, por exemplo, eu coloquei um projeto de lei para colocar o tema educação ambiental como um tema transversal. Eu não posso mexer na lei de diretrizes básicas, já mostra isso, qual é o nosso cartel de disciplinas e conhecimentos que são colocados às nossas crianças. E isso pode ser mexido em termos federais. Municipais eu não posso mexer, mas eu posso colocar como tema transversal, que cada área de conhecimento discuta aquilo ali. Fora isso, eu também destinei recursos para hortas nas escolas com educação ambiental, porque são eles que serão os adultos no futuro. Só que, veja bem, todo esse esforço, se a gente não fizer nada nessa geração, na nossa geração, essa geração não vai ter muito o que conservar. Se a minha teve a oportunidade, o privilégio de nadar em alguns igarapés que não eram poluídos, e que a minha filha não tem essa oportunidade, os nossos netos, os nossos bisnetos, não terão igarapé. Vai ser um item de museu. E peixe também vai ser um item de museu, várias outras questões. A gente está em uma rota de colisão com o meio ambiente e não está convivendo, né? Não está coagindo de uma forma salutar com o meio ambiente, não está inserido da forma como nós deveríamos estar inseridos. O que precisa mudar? Mais políticas públicas, mais leis, mais iniciativas, ou um conjunto? É um conjunto que passa principalmente pela política. Não é algo que é só a sociedade e também não é só a política, porque são políticas públicas que vão criar instrumentos nas escolas para educar melhor as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes com relação ao meio ambiente. Olhar que uma árvore plantada depois vai dar frutos ou vai dar sombra, faz parte de um sistema mais complexo que vai propiciar que outros animais se utilizem dela, né? E o próprio ar também vai nos beneficiar como produtoras de oxigênio. Então, tudo isso tem que ser mostrado. Olha que coisa interessante, nós fizemos um plantio, meu gabinete já fez um plantio de mais de 3.000 árvores, inclusive eu sou certificado no meu gabinete como o primeiro gabinete neutro de carbono da história de Manaus, justamente pelas árvores que nós plantamos. Em uma dessas áreas que nós plantamos, nós visitamos uma semana depois e todas as mudas estavam cortadas.
né? Quer dizer, alguém foi lá e, por brincadeira, cortou todas as mudas, mesmo elas identificadas, com cerquinha e tal. E a gente percebeu em várias ações da própria Prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, isso. Então, quem fez isso não teve a educação ambiental adequada. Só que essa geração, a gente já tem que fazer alguma coisa. Não vai dar tempo a gente esperar que uma criancinha de 7, 8 anos mude a realidade. Nós temos que mudar a nossa realidade agora. Entendi. Vereador, a gente, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente indo para a questão o senhor falou aí do Partido Verde, né, que é muito voltado para essa questão ambiental. E aí eu queria falar um pouquinho justamente sobre essa questão do partido, né? No fim de semana teve um evento lá do partido e o deputado Roberto Cidade falou que o senhor vai ser presidente do diretório municipal, né? E aí eu queria saber, ele confirmou isso lá, né? Queria saber se de fato isso já está batido o martelo e como é que o senhor avalia isso, como é que é para o senhor fazer parte, né? Ser aí o presidente desse diretório. Sim, eu vejo com muita felicidade a indicação do deputado Roberto Cidade, uma pessoa que eu confio, que já mostrou a sua capacidade de gestão. Em um primeiro mandato, você assumir a presidência de uma casa legislativa não é fácil. E ele mostrou que tem articulação política, que sabe como fazer política em prol da sociedade. Porque é uma pessoa que tem uma boa aceitação, uma ótima aceitação pela população, realmente trabalha em prol do meio ambiente da nossa cidade, por isso está assumindo o comando do Partido Verde, e eu me sinto lisonjeado e com um grande desafio, que é assumir também o diretório municipal e ajudar o nosso deputado Roberto Cidade, o nosso presidente, nesse grande desafio que vai ser as eleições do ano que vem e as eleições municipais já em 2024. Tem alguma pretensão sua aí já de encaminhar para uma Assembleia Legislativa ou é algo que ainda não está sendo, ainda não foi articulado, conversado? Não, eu não tenho pretensão. A minha pretensão é cumprir o meu mandato, os 4 anos. Já, inclusive, declarei isso publicamente, que o meu planejamento está no meu atual mandato, em fazer um bom mandato e ir para a minha reeleição. E dentro do ambiente político do próximo ano, apoiar o presidente do meu partido, Roberto Cidade. Tá certo, então, vereador, eu queria lhe agradecer, né? O nosso tempo está encerrando, e aí eu queria lhe agradecer muito, dizer que o Convergente está de portas abertas, né? Vocês estão ainda em tratativas aí para mudanças da lei, qualquer, a gente acompanha, né? As sessões, acompanha as movimentações, então a gente está de portas abertas, se tiver qualquer mudança, quando tiver as modificações, porque são coisas que tem os trâmites legais ali que demoram um pouco, a gente sabe que não é do dia para a noite, então a gente está de portas abertas, quando vocês quiserem esclarecer alguma coisa ou divulgar alguma coisa, a gente está sempre à disposição de vocês. Eu queria lhe agradecer, e se eu tiver alguma coisa para falar aí para quem estiver assistindo, fique à vontade. Não, eu que agradeço, Isabel, pelo convite, pela oportunidade de esclarecer um pouquinho mais sobre a lei, que é uma lei realmente benéfica. Olhem realmente pelo lado bom. Nós precisamos adequar algumas coisas, nós precisamos combater os exageros em relação aos preços que foram cobrados, aos empresários que não entenderam, não se conscientizaram da real situação da lei, mas, no fundo, assim como em outras regiões onde a sacola também é cobrada, o intuito é um só, combater um grande mal que é a sacola plástica. Então, um grande abraço a todos que nos assistiram e que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, vereador. Obrigado para quem acompanhou a entrevista. A gente fica à disposição aí também de alguma dúvida que vocês tiverem. A gente está sempre em contato com a equipe, com o vereador, com a equipe dele que está aqui também acompanhando. E a gente vai ter uma matéria sobre a entrevista no nosso site e fica também a live gravada nas redes sociais. Então, quem tiver dúvida e quiser, depois, se pegou agora já no fim e quiser ver no começo, fica gravado. Muito obrigado para todos. Boa tarde.